Eu desvendei a conspiração das histórias de capa em One Piece. Acontece que Oda, sendo o espertinho que é, vem escondendo a verdade sobre tudo o que temos descoberto recentemente bem debaixo dos nossos narizes desde o começo da história, incluindo o alagamento do mundo, tecnologias antigas e o passado ancestral do planeta de One Piece. Por exemplo, você sabia que vimos o gigante de ferro Emmet lá no capítulo 250? Isso foi durante Skypiea, o que provavelmente não surpreende ninguém, já que Skypiea continua sendo retroativamente o arco mais importante aparentemente. E Emmet faz sua primeira aparição na história de capa do Wappo, acredite se quiser. Se você olhar a primeira página do capítulo, pode ver alguns brinquedos que o Wappo criou com sua fruta Muti Muti. E se você olhar bem de perto, verá que um desses brinquedos se parece muito com o gigante de ferro. Tem exatamente os mesmos olhos brilhantes. Não parece suficiente para você? Bom, no capítulo 254, ele tem um design atualizado que se parece ainda mais com Emmet. O Wappo até dá o nome de Tetsuro a ele. Tem a mesma placa no rosto e os olhos brilhantes. E talvez você diga, o Oda só gosta de desenhar robôs assim, mas há toneladas de ciborgues e outros robôs em One Piece. E esse design é bem único dentro da série. E se acabar sendo verdade que um usuário antigo da fruta Muti Muti foi o responsável pela criação do Emmet ou de outros gigantes de ferro antigos semelhantes, eu vou surtar, cara. Na capa do capítulo 255, vemos o pequeno Tetsuro de novo, quando um cientista descobre que ele é feito de uma liga metálica especial, que passa a ser chamada de Wappo Metal. É uma liga com memória de forma super poderosa que é usada para construir todo tipo de coisa, inclusive o General Frank. Mas você não saberia nada disso se não prestasse atenção nas histórias de capa. Se você só assiste ao anime, talvez nem saiba que essas coisas existem. E caso você realmente não saiba, as histórias de capa são aventuras paralelas serializadas que mostram o que os personagens andaram fazendo nos bastidores da história principal. A gente vê o que acontece com muitos dos vilões da série depois que são derrotados, e na maioria das vezes isso prepara o retorno deles à história principal. Você percebeu que tem perdido partes enormes da história porque a Toei negligenciou animar a maioria dessas histórias de capa. No caso do Wappo, ele conseguiu se reinventar como um magnata dos negócios e fundar o Império do Mal do Tambor Negro, o que explica porque ele reaparece durante o Reverie, onde agora está de boa com a Vivi e o Big News Morgans, sendo um dos pouquíssimos personagens que realmente viu o Imo e sobreviveu para contar a história. E pensar que tudo começou por causa de uma fome absurda. E a gente já sabe há muito tempo que o Oda faz enormes revelações de lore em algumas dessas histórias. Mas eu acho que se a gente olhar ainda mais de perto, vai perceber que o Oda na verdade vem nos alimentando com a verdade sobre o século perdido nessas histórias de capa o tempo todo. Então eu vasculhei todas as 19 histórias de capa até agora para ver que segredos elas escondem e fiquei chocado com o que encontrei. Vamos começar com a revelação maior que acabamos de ter em Egghead, de que o mundo de One Piece sofreu uma inundação global. Acontece que o Oda já tinha mostrado isso e muitos de nós nem percebemos, embora um salve merecido para os teóricos online que já tinham sacado isso antes. Vocês são incríveis. Temos duas histórias de capa que mostram excursões submarinas de ex-piratas do sol. Então, vamos ativar o modo Pequena Sereia e mergulhar fundo no mar. A primeira é com o mestre do Takoyaki, o Hachan, em O Passeio pelo Fundo do Mar do Hachan. Somos apresentados a Kami e ao Papag, muito antes de encontrarmos o grupo no arquipélago de Sabaody. Mas também recebemos vários indícios de que a civilização submarina é muito mais complexa do que imaginávamos. Hachan conhece um Panda Shark, que tem tecnologias como geladeira, lamparina a óleo e um calendário de parede à prova d'água com fotos de sereias sensuais. Como ele tem tudo isso, esse tubarão nem tem mãos. Hachan também devolve um anel à princesa de um império dos peixes dourados. E eles não são homens peixes ou tritões, são peixes dourados mesmo, com civilizações inteiras lá embaixo. Mas o que mais me chama a atenção é que Hachan eventualmente consegue um mapa de um tesouro submarino, que acaba levando a um molho perfeito para
takoyaki. Mas o que mais me interessa não é o molho, é o mapa. A existência de tal mapa implica que o fundo do mar já foi mapeado, mas o Arlong diz, no arco de Arlong Park, que os homens-peixes não são naturalmente tão bons em cartografia quanto os humanos. Por isso ele usava a Nami para fazer mapas. Será que esse mapa de tesouro aleatório é na verdade um vestígio da civilização antiga, de quando o que hoje é o fundo do mar era a superfície? É por isso que temos tanta tecnologia e civilizações lá embaixo. Parece suspeito demais. E essa história de capa é lá da época do arco de Alabasta, quando chegamos à jornada solo de Jinbe, o primeiro filho do mar. A série já está em Dressrosa e o Oda estava pronto para revelar muito mais sobre os segredos do mundo de One Piece. O que, aliás, só um comentário, é insano como Alabasta e Dressrosa já tinham tanta coisa em comum como arcos. E aí o Oda ainda mandou peraí que eu vou melhorar ainda mais, e colocou duas histórias de capa com homens-peixes explorando o fundo do mar. Agora vamos ao grande homem Jinbe. A história de capa do Jinbe mostra ele encontrando algumas ruínas submarinas antigas que foram lançadas à terra por Wadatsumi, aquele monstro marinho gigante. E nessas ruínas ele encontra um poneglyph, que mais tarde ele entrega a Big Mom. Mas claramente, se havia um poneglyph ali, essas ruínas provavelmente estavam na superfície em algum momento antes do mundo ser inundado. Mas tem uma pista ainda mais maluca escondida nessas páginas. Na capa do capítulo 757, vemos um prédio antigo que agora faz parte de uma vila submersa. Ele está tombado de lado, mas acima da porta podemos ver claramente um símbolo de pegada, exatamente como os associados à fruta da pata do Kuma. Mas também temos várias pistas de que esse símbolo pode estar conectado ao reino antigo de alguma forma. Nesse ponto, eu estou bem convencido de que a bandeira do reino antigo é um círculo cercado por 8 círculos menores. Vemos esse mesmo motivo sendo adaptado em praticamente todas as civilizações que supomos terem sido aliadas de Joy Boy. A bandeira de Alabasta, o brasão dos Kozuki, o escudo dos Shandians e a tatuagem do Rei Netuno fazem referência a isso. A pegada também é muito parecida com a esse padrão, só que com 3 pontos em vez de 8. Será que esse símbolo específico também está ligado ao reino antigo? Ou talvez até a raça do Kuma, os bucaneiros? Porém, tem algo mais insano escondido na história de capa do Jinbe. Ele só encontra a cidade submersa perdida que protegia o poneglyph depois de chegar a um santuário flutuante, onde os habitantes da ilha veneram o deus do mar, o mesmo deus do mar venerado em Skypiea como parte dos 4 deuses, dos quais o deus do sol Nika também faz parte, e o mesmo deus do mar é mencionado nos textos lendários de Harley, que vemos em Elbaf. Outro grande indício, eu diria, de que, além dos poderes do deus do sol do Luffy, os outros 3 deuses do mar, da floresta e da terra também são reais e ainda vão aparecer na história. Então, tanto na história de capa do Hachan quanto na do Jinbe, vemos pistas claras de que o mundo de One Piece foi inundado e que existem vestígios de uma civilização antiga agora submersa no fundo do mar. Mas, por causa das elevações do nível do mar, o mundo de One Piece também enfrenta climas horríveis, como a Água Laguna, cujos efeitos são mostrados no passado do CP9. Durante o relatório independente do CP9, os espiões do governo acabam em uma ilha próxima ao Water 7. Durante a maior parte da história de capa, está chovendo torrencialmente por vários dias seguidos, e hoje em dia sabemos muito mais sobre por que esse clima é tão terrível. Depois que o Imo apagou o reino de Lulusia do mapa, a arma ancestral Uranus deixou um buraco que se parece muito com o que vemos em Enies Lobby, e essa destruição do reino foi acompanhada de um clima péssimo semelhante e uma elevação do nível do mar, exatamente como o Water 7, que está afundando no mar como uma versão de Veneza. Por causa de toda essa chuva, os agentes do CP9 têm até que pagar pelo tratamento médico caro do Luffy com dinheiro encharcado, porque basicamente tudo lá estava molhado depois da Água Laguna. E mais uma observação rápida, vemos que a arquitetura dessa ilha mostra os edifícios mais importantes erguidos nas partes mais altas da ilha para evitar as marés crescentes. Esse é um padrão que se repete em várias ilhas de One Piece, e graças ao discurso do Vegapunk em Egghead, agora sabemos o motivo. Isso estava escondido à vista o tempo todo. Os edifícios e castelos mais importantes precisavam ser construídos nos pontos mais altos das ilhas porque eram os mais seguros contra o aumento do nível do mar. E além de continuar construindo as cidades cada vez mais alto,
como em Water 7, quais são outras formas de tentar combater o avanço do mar? Bom, durante a separação dos Chapéus de Palha, vemos duas abordagens diferentes. A primeira é na história da Robin, durante o time skip. Ela se junta aos revolucionários para libertar os trabalhadores escravizados na gigantesca ponte de Tequila Wolf. A ponte de Tequila Wolf está em construção há séculos. Mas por quê? Bom, agora na história sabemos que é porque o governo mundial queria construir 4 dessas pontes gigantes para conectar massas de terra elevadas acima do nível do mar. Provavelmente porque Imo sabia que o mar continuaria subindo à medida que eles continuassem a usar Uranus. Na história paralela da Nami, ela passa um tempo em Westeria, onde um grupo de cientistas vive em uma ilha do céu, pesquisando o clima. Mas você já parou para pensar por que esses magos do tempo decidiram viver no céu? A princípio eu pensei, bom, porque o clima acontece no céu, duh. Mas pensando melhor, esses velhos estudiosos são provavelmente as pessoas mais prováveis de saber sobre o iminente apocalipse climático do mundo de One Piece. E é por isso que eles escolheriam montar base no lugar mais seguro do mundo. Agora que eles estão conectados com o seu parceiro Dr. Vegapunk, certamente estão usando sua expertise em meteorologia para procurar maneiras de salvar o mundo da beira da destruição. E eu fico me perguntando se a história de capa do Caribou, no Novo Mundo, também dá pista sobre algum apocalipse climático, porque a ilha onde ele enfrenta o subordinado do Kaido, Scott, tem o chão e as árvores todos cobertos com placas de metal parafusadas. Eu realmente não sei como isso impediria um apocalipse climático, mas o que eu sei é que a capa do capítulo 700 mostra uma fábrica que se parece muito com a cidade antiga retratada no mural em Elbaf. Isso mesmo, cara, é o Mural Peace. Você achou que eu ia conseguir passar um vídeo inteiro sem falar do painel mais insano do ano? Nem pensar. Se você sabe qualquer coisa sobre as histórias de capa, você sabe que eu tenho que falar sobre a grande missão espacial de Enel. Essa é o maior exemplo de como as histórias de capa entregam grandes revelações de lore e são muito mais importantes do que apenas aventuras paralelas bobas. A história do Enel mostra ele pilotando a Arca Maxim até a Lua, ou como ele gosta de chamar, Fairy Vert. Lá ele encontra um monstro de autômatos, robôs, e temos a confirmação de que piratas espaciais realmente existem em One Piece. Depois de dar um choque elétrico nos piratas, Enel encontra uma cidade antiga subterrânea na Lua e reativa tecnologias esquecidas usando sua fruta Goro Goro, a do trovão. Ele encontra um exército inteiro de robozinhos que presumivelmente agora obedecem a ele, o que me deixa muito empolgado para o momento em que o Enel voltar para a história principal, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Mas enquanto explora essa cidade antiga, ele também encontra vários murais contando a história dessa misteriosa cidade lunar. Eles mostram raças aladas construindo os autômatos e representações do que muitos teóricos acreditam ser as armas ancestrais e até mesmo a Mother Flame. Além disso, descobrimos que o nome da cidade era Birka, o mesmo nome da Ilha do Céu de onde Enel e seus sacerdotes vieram originalmente. Havia uma mensagem mostrando que as raças aladas deixaram a cidade na Lua em busca de mais recursos no planeta azul. Caramba, é muita coisa para processar. A história de capa do Enel basicamente mudou tudo o que sabíamos sobre One Piece. Ela confirmou a existência de alienígenas, confirmou que as raças aladas como os Skypians e os Lunarianos vieram do espaço, e é ainda mais insano que a gente tenha recebido todas essas revelações durante o arco pós-Enies Lobby. Cara, não tem como. Oda gênio. Mas e se eu te dissesse que tem outra história de capa que talvez seja ainda mais importante? Uma que escondeu tantas verdades bem na nossa cara todos esses anos. Vocês acreditariam? Porque eu acho que não é o Enel quem nos mostra mais sobre a verdade do mundo antigo de One Piece. A verdade do mundo antigo de One Piece só pode ser encontrada no Patreon de Ohara, onde tem muito conteúdo bônus. Ok, mas falando sério agora, não é o Enel quem revela a verdade, é um dos seus sacerdotes, Gedatsu. Acredite se quiser. Eu sei, parece absolutamente insano, mas eu juro que tem algo aqui. Então, vamos revisar os fatos. Depois que o sacerdote do Enel, Gedatsu, cai no Mar Azul, ele conhece um homem chamado Goro, que está tentando escavar fontes termais, declarando que vai se tornar o chefe do Mar Azul. Ele ajuda Goro a cavar
escavar e eventualmente acerta acidentalmente uma enorme toupeira chamada Chefe da Terra com uma picareta. Ele derrota o Chefe da Terra em uma luta e a toupeira ajuda eles a escavar, até que encontram um macaco chamado Chefe da Floresta, que também se junta a eles. Juntos eles cavam até o oásis de Yuba, em Alabasta, onde é revelado que Goro era na verdade irmão de Toto. E se você não se lembra, Toto é o pai do Koza, amigo de infância da Vivi, que liderou a revolução em Alabasta. Juntos eles criam um resort de águas termais com um caranguejo gigante operando como táxi para levar os moradores de Alabasta através do túnel subterrâneo até a recém-estabelecida Ilha das Águas Termais, o Kari. À primeira vista isso parece só uma historinha paralela boba, mas como uma grande toupeira, vamos cavar mais fundo. Primeiro, esse túnel gigante prova que a ilha de Ukari e a ilha totalmente separada de Alabasta estão conectadas por baixo da terra. Isso já mostrava anos atrás que muitas das ilhas em One Piece estavam conectadas como continentes maiores antes do nível do mar subir. Porém, vai ainda mais fundo. Vamos olhar para 4 dos personagens que conhecemos nessa história. Os que realmente deveriam chamar nossa atenção são o Chefe da Terra e o Chefe da Floresta. Os dois compartilham seus nomes com 2 dos deuses mencionados no texto de Harley, que foi citado pela primeira vez onde? Isso mesmo, em Skypiea, de onde o Gedatsu veio originalmente. Então, se eles representam o deus da terra e o deus da floresta, quem seriam o deus do sol e o deus do mar ou da chuva? Bom, Goro quer criar fontes termais e é parente de Toto, que passou o arco de Alabasta procurando por água durante a seca. Então, ele é definitivamente o nosso deus do mar. E Gedatsu caiu diretamente do céu. Ele é o nosso deus do sol. O penteado estranho dele até se parece um pouco com o sol, se você apertar bem os olhos. Então, será que essa história de capa representa uma versão em miniatura do que vemos no texto de Harley em Elbaf? E até mesmo dá pistas de como as coisas vão se desenrolar no futuro da história? Eu acredito que sim. Na seção do primeiro mundo do texto de Harley, é dito que o deus do sol apareceu e o deus da terra ficou enfurecido. Isso se alinha muito bem com a batalha do Gedatsu contra a toupeira. Depois, no segundo mundo, o deus da floresta aparece e o deus do sol espalha a guerra, assim como sua luta contra o chefe da floresta. O deus do mar fica furioso e o texto de Harley diz que eles nunca mais se encontraram, assim como Alabasta e o Kari estão separados pela elevação do nível do mar. Mas o texto de Harley prevê que, no terceiro mundo, uma nova alvorada surgirá, e eles certamente se encontrarão novamente, assim como Gedatsu torna possível que Alabasta e o Kari estejam conectados novamente. Será que isso nos dá uma pista sobre como Luffy vai resolver a saga final e encontrar o One Piece? Há anos existe uma teoria na comunidade de One Piece de que One Piece é um modo de corromper a Headline e reconectar todos os oceanos separados. E agora que sabemos sobre a elevação do nível do mar, isso também pode significar drenar parte desse mar e reunir os enormes continentes, colocando tudo de volta em uma só peça. E o que o Luffy faz depois de praticamente todo o arco? Ele faz festa com todo mundo, muitas vezes em águas termais, como em Alabasta e Wano. Será que a história do Gedatsu nos contou há muito tempo que Luffy realmente uniria os poderes dos 4 deuses para unir o mundo? Será que isso se conecta ao sonho secreto que ele compartilhou com os Chapéus de Palha? Oda está realmente escondendo pistas enormes nos lugares onde a gente menos esperaria. Mas se você ainda acha que o Oda não vem escondendo esses segredos gigantescos na história de capa o tempo todo, então temos que olhar para a primeiríssima história de capa, as aventuras da frota pirata do Bug. Isso mesmo, pessoal, tudo volta para o Bug. Você achou mesmo que a primeira vez que vimos personagens fazendo a pose do Nika foi em Skypiea? De jeito nenhum. O Oda já tinha preparado isso há muito mais tempo. Ele nos deu a pose do Nika ainda no East Blue. Na capa do capítulo 47, Bug e Gaimon, os 2 personagens mais importantes da série, fazem uma fogueira e vários dos híbridos animais da Ilha dos Animais Raros dançam ao redor dela, fazendo a pose do Nika. Além disso, mais adiante no capítulo 59 vemos o sonho do Hit, o leão. E vou ser sincero com você, essa página simplesmente explodiu minha mente, porque no sonho do Hit vemos ele empunhando um escudo solar de Elbaf, uma referência ao deus do sol e ao símbolo do reino antigo, enquanto luta contra uma figura monstruosa sombria que se parece exatamente com uma das criaturas do mural de Elbaf. Oda, você não pode continuar saindo impune disso.
Mas esse vídeo nem sequer começa a cobrir todos os segredos escondidos naquele mural de Elbaf. Mas o que você acha de tudo isso? Será mesmo que essas histórias de capa revelaram toda a história do século perdido? Ou eu tô ficando maluco? Comenta aí o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!